Vitório Santangelo tinha 57 anos quando encontrou o bilhete. 57 anos de uma vida construída sobre segredos, sangue e silêncio. Ele comandava a família Santangelo há 2 décadas, desde que seu pai morreu em uma emboscada mal planejada pelos Costello. 20 anos de poder absoluto sobre os portos de Nova Jersey, sobre as rotas de importação, sobre políticos, juízes e delegados. 20 anos sem nunca olhar para trás, sem nunca questionar as decisões que tomou para chegar até ali. Amanhã começou como qualquer outra. Vitório acordou às 6, como sempre fazia. Beijou a testa da esposa ainda adormecida e desceu para tomar café preparado por Marguerita, a governanta siciliana que trabalhava para a família há 30 anos. O café estava forte, amargo, exatamente como ele gostava. As notícias do dia falavam de economia, política, trivialidades que não o afetavam diretamente. Seu mundo funcionava em paralelo ao mundo oficial, nas sombras onde as verdadeiras decisões eram tomadas. Por volta das 8, sua filha Isabela desceu as escadas. 23 anos, formada em Direito Internacional pela Colômbia. Cabelos escuros como a mãe, olhos verdes como os dele. A menina dos seus olhos, a única coisa pura em sua vida manchada de vermelho. Isabela sempre fora protegida, blindada da verdade sobre os negócios da família. Ela acreditava que Vitório era um empresário de importação e exportação bem-sucedido, nada mais. Essa mentira era o maior presente que ele podia lhe dar. Isabela beijou o pai na bochecha, pegou uma torrada e anunciou que tinha uma reunião no escritório de advocacia onde fazia estágio. Vitório assentiu, mal ouvindo, enquanto folheava um relatório sobre o último carregamento que chegaria no porto na sexta-feira. Ela saiu pela porta da frente, e ele continuou sua rotina matinal. Foi Enzo, o motorista e guarda-costas de Isabela, quem trouxe o bilhete. 2 horas depois que ela havia saído, Enzo voltou à mansão com o rosto pálido, suando apesar do ar-condicionado do carro. Vitório estava no escritório quando Enzo bateu à porta, algo que raramente acontecia. O homem geralmente esperava ser chamado. Dom Santangelo, disse Enzo, e havia algo em sua voz que fez Vitório largar a caneta imediatamente. Encontrei isto no carro da senhorita Isabela. O bilhete estava dobrado em 4 partes, um pedaço comum de papel branco, sem nada de especial à primeira vista. Mas quando Vitório desdobrou e viu as primeiras palavras, seu coração parou por um instante. A caligrafia era inconfundível. Aquelas letras inclinadas para a direita, o traço firme do T, a curvatura única do S. Ele havia visto aquela escrita 1000 vezes. Em contratos, em recados, em listas de nomes que precisavam ser eliminados. Era a letra de Marco Benedetti. Mas Marco Benedetti estava morto há 12 anos. Vitório sabia porque ele mesmo havia apertado o gatilho. Havia sentido o recuo da arma em sua mão, visto o sangue jorrar do peito de Marco, observado a luz se apagar daqueles olhos castanhos que um dia foram de seu melhor amigo. Havia ajudado a cavar a cova em uma propriedade abandonada a 3 horas de Newark. Havia jogado a primeira pá de terra sobre o corpo enrolado em lona plástica. O bilhete dizia apenas: ela não sabe quem você realmente é. Ainda. Vitório leu e releu aquelas 7 palavras. Suas mãos, que nunca tremiam ao segurar uma arma, tremiam agora. Enzo permanecia em pé do outro lado da mesa, aguardando ordens, mas Vitório mal conseguia pensar. Onde exatamente você encontrou isso? Perguntou finalmente, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. No porta-luvas, Dom Santangelo. A senhorita Isabela pediu que eu pegasse seus óculos de sol que ela havia esquecido. Quando abriu o compartimento, o papel estava lá, dobrado em cima do manual do carro. Ela viu. Não, senhor. Eu o peguei antes que ela percebesse. Alguém mais tocou no carro hoje. Não desde ontem à noite, quando a senhorita Isabela voltou da universidade. O carro ficou na garagem trancada a noite toda. Eu mesmo abri o portão esta manhã. Vitório dispensou Enzo com um gesto e ficou sozinho no escritório, olhando para aquele pedaço de papel como se fosse uma bomba prestes a explodir. Porque era exatamente isso. Uma bomba com temporizador, contando segundos até destruir tudo que ele havia construído. Marco Benedetti.
Quantos anos haviam se passado desde que Vitório havia pensado naquele nome com algo além de amargura e arrependimento? Eles cresceram juntos nas ruas do Bronx, dois garotos italianos filhos de imigrantes que sonhavam com algo maior do que os apartamentos apertados e os trabalhos braçais de seus pais. Entraram juntos para a família Genovese aos 19 anos, subiram juntos na hierarquia, fizeram o primeiro trabalho juntos. Marco era engraçado, carismático, o tipo de homem que entrava em uma sala e fazia todos olharem. Vitório era o cérebro, o estrategista, o que planejava cada movimento com 3 jogadas de antecedência. Juntos eram imparáveis. Quando Vitório assumiu o controle da família Santangelo, sua primeira decisão foi trazer Marco como seu braço direito. Durante 8 anos, funcionou perfeitamente. Eles expandiram o território, absorveram famílias menores, estabeleceram novas rotas de distribuição. O dinheiro entrava em quantias que seus pais nunca haviam imaginado. Marco se casou com uma moça de Boston, teve 2 filhos. Vitório foi padrinho do mais velho. Então tudo desmoronou em uma noite de outubro de 12 anos atrás. Vitório descobriu que Marco estava desviando dinheiro. Não uma quantia pequena, não algo que pudesse ser perdoado ou esquecido. Milhões de dólares ao longo de 2 anos, transferidos para contas offshore, investidos em negócios que não tinham nada a ver com a família. Pior ainda, Marco estava negociando com os federais. Havia gravações, documentos, provas suficientes para derrubar toda a organização. A traição doeu mais do que qualquer bala poderia doer. Vitório chamou Marco para uma reunião em um armazém vazio perto do rio. Confrontou-o com as evidências. Marco não negou. Não pediu desculpas. Apenas disse que estava cansado da vida, que queria algo diferente para seus filhos. Você não entende, Vic, disse Marco naquela noite, e Vitório ainda ouvia sua voz às vezes, nos momentos antes de dormir. Isso nunca acaba bem. Olhe para o seu pai. Olhe para o meu. Todos terminam mortos ou na prisão. Eu queria sair antes que fosse tarde demais. Você tinha opções, respondeu Vitório, a arma já em sua mão. Poderia ter conversado comigo. Poderíamos ter encontrado uma solução. Não há saída dessa vida, Vic. Você sabe disso. A única maneira é trair ou morrer. Eu escolhi trair. E agora vai morrer mesmo assim. O tiro ecoou no armazém vazio. Marco caiu de joelhos, as mãos no peito, sangue escorrendo entre seus dedos. Ele olhou para Vitório com aqueles olhos castanhos, e havia algo neles. Não medo. Não surpresa. Apenas tristeza. Cuide deles, Marco sussurrou antes de cair. Minha família. Por favor. Vitório não respondeu. Atirou novamente, desta vez na cabeça, para ter certeza. Depois chamou Enzo e 2 outros homens de confiança. Levaram o corpo para fora da cidade. Cavaram a cova em um terreno que Vitório havia comprado anos antes através de uma empresa fantasma. Enterraram Marco com suas roupas, sua carteira, sua aliança de casamento. A família de Marco nunca encontrou o corpo. Oficialmente, ele desapareceu. Alguns pensavam que havia fugido para a Europa. Outros achavam que os russos o haviam pego. Vitório espalhou rumores, plantou pistas falsas, garantiu que ninguém procurasse muito. A viúva de Marco, Sofia, recebeu um envelope com $50.000 em dinheiro e um bilhete anônimo dizendo que Marco queria que ela refizesse sua vida. 12 anos. 12 anos desde aquela noite. E Vitório havia dormido bem a maioria das noites. Ele fez o que precisava ser feito. Marco era uma ameaça, e ameaças precisam ser eliminadas. Essa era a regra, a lei do mundo em que viviam. Mas agora, segurando aquele bilhete com a caligrafia impossível de Marco, Vitório sentia algo que não sentia há muito tempo: medo. Ele pegou o telefone e ligou para Tommy Rossini, seu atual braço direito e melhor investigador. Tommy atendeu no segundo toque. Dom Santangelo. Preciso que você venha aqui. Agora. E traga o dossiê Benedetti. Houve uma pausa. O dossiê Benedetti estava arquivado há anos. Um conjunto de documentos, fotos e gravações que Vitório mantinha trancados em um cofre como seguro contra o passado. Sim, senhor. 20 minutos. Enquanto esperava, Vitório abriu a gaveta inferior de sua mesa e tirou uma caixa de charutos cubanos.
Acendeu um, tragou o fundo, deixou a fumaça preencher seus pulmões antes de soltá-la lentamente. O ritual o acalmava, dava-lhe tempo para pensar. Havia 3 possibilidades. A primeira era que Marco não estava morto, que de alguma forma havia sobrevivido a 2 tiros a queima-roupa e ficado escondido por 12 anos. Impossível. Vitório viu o corpo. Viu os olhos vidrados. Marco Benedetti estava morto. A segunda possibilidade era que alguém estava imitando a caligrafia de Marco. Mas quem? E por quê? Para assustar Vitório? Para chantageá-lo? A mensagem não pedia nada, não fazia ameaças concretas. Apenas afirmava que Isabela não sabia quem ele realmente era. Ainda, a terceira possibilidade era a que o perturbava mais. Alguém próximo a Marco sabia da verdade e estava buscando vingança. Tommy chegou em 15 minutos, carregando uma pasta de couro marrom desgastada. Ele entrou no escritório, fechou a porta atrás de si e colocou a pasta sobre a mesa. Vitório entregou-lhe o bilhete sem dizer nada. Tommy leu, franziu o senho, leu novamente. Ele havia trabalhado com Marco, conhecia sua caligrafia. Jesus Cristo, murmurou. Isso é dele. Eu sei. Mas como? Nós. Eu sei o que fizemos, Tommy. Estive lá. Você também. Tommy puxou uma cadeira e sentou-se, ainda olhando para o bilhete. Alguém está imitando. Tem que ser. Mostre-me o dossiê. Tommy abriu a pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Havia contratos assinados por Marco, anotações em seu próprio punho, listas de contatos. Vitório pegou uma carta que Marco havia escrito 2 meses antes de morrer, uma comunicação interna sobre uma entrega no porto. Colocou-a ao lado do bilhete. A semelhança era perfeita. Cada letra, cada curva, cada traço idêntico. Se fosse uma imitação, era a melhor que Vitório já havia visto. Quem mais conhecia a caligrafia dele bem o suficiente para fazer isso? Perguntou Vitório. Tommy pensou por um momento. A viúva, talvez. Sofia. Ela se mudou para a Califórnia há 8 anos. Não tem motivo para voltar agora. Os filhos? Vitório congelou. Os filhos de Marco. Quanto tempo fazia que ele não pensava neles? O mais velho, Antônio, tinha 11 anos quando Marco morreu. O mais novo, Carlo, tinha 8. Agora teriam 23 e 20 anos. Encontre-os, disse Vitório. Quero saber onde estão, o que estão fazendo, com quem estão falando. Tudo. Sim, senhor. E Tommy, discrição absoluta. Ninguém mais pode saber sobre isso. Entendido. Depois que Tommy saiu, Vitório ficou sozinho novamente com seus pensamentos. Ele olhou para a foto emoldurada em sua mesa. Isabela na formatura, sorrindo, feliz, inocente. Ela não sabia de nada. Não sabia que o pai havia matado dezenas de homens. Não sabia que o dinheiro que pagou por sua educação vinha de drogas, armas e extorsão. Não sabia que o homem que a colocava para dormir quando criança com histórias de cavaleiros e princesas havia enterrado seu melhor amigo em uma cova rasa no meio do nada. E ele pretendia manter assim. O telefone tocou. Era Isabela. Oi, pai. Só ligando para dizer que a reunião foi ótima. O sócio sênior disse que fico muito impressionado com meu trabalho. Vitório forçou um sorriso em sua voz. Isso é maravilhoso, tesouro. Estou muito orgulhoso de você. Vou jantar com algumas colegas hoje à noite, então chegarei tarde. Tudo bem? Claro. Enzo vai buscá-la? Não precisa, pai. Vou de Uber. Isabela. Pai, eu tenho 23 anos. Posso pegar um Uber? Vitório queria discutir, queria insistir que Enzo a acompanhasse, mas sabia que isso apenas levantaria suspeitas. Isabela já reclamava que ele era super protetor. Está bem, mas me mande uma mensagem quando chegar. Prometo. Te amo. Também te amo, pequena. A ligação terminou, e Vitório sentiu um aperto no peito. Quem quer que estivesse por trás daquele bilhete, sabia exatamente onde acertar. Isabela era seu ponto fraco, a única coisa no mundo que poderia fazê-lo hesitar, fazer concessões. As horas seguintes passaram em uma névoa de ansiedade. Vitório tentou trabalhar, revisar relatórios, fazer ligações, mas sua mente sempre voltava ao bilhete.
Ele o guardou no cofre junto com o dossiê Benedetti, mas as palavras permaneciam gravadas em sua memória. Ela não sabe quem você realmente é. Ainda. Ainda. A palavra implicava uma contagem regressiva, uma inevitabilidade. Eventualmente, Isabela descobriria. E quando descobrisse, tudo mudaria. Às 7 da noite, Tom me ligou. Encontrei os filhos de Benedetti. E Antônio mora em Boston. É professor de história em uma escola particular. Casado, sem filhos. Vida tranquila, nada suspeito. E o mais novo? Houve uma pausa. Carlo está em Newark. Vitório setou-se mais ereto. Em Newark. Desde quando? 6 meses. Ele trabalha em uma galeria de arte no centro. Antes disso, estava em Chicago estudando belas artes. 6 meses e você não sabia que ele estava aqui. Desculpe, Dom Sant'Angelo. Não tínhamos motivo para rastreá-los. O nome dele mudou legalmente há 5 anos para Carlo Rossi. Ele usa o sobrenome da mãe. Vitório sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Carlo Benedetti estava em Newark, a quilômetros de distância, e ninguém havia notado. Coincidência? Improvável. Endereço? Tom me leu um endereço em um bairro que Vitório conhecia bem, uma área gentrificada cheia de jovens profissionais e artistas. Quero vigilância nele. 24 horas. Não o perca de vista. Sim, senhor. Mas Dom Sant'Angelo, devo me preocupar com ele sendo uma ameaça. Ele é filho de um traidor que tenho certeza que odeia a gente que matou o pai dele. Sim, Tommy, você deve se preocupar. Vitório desligou e esfregou os olhos. Cansaço dominava, mas não era o cansaço físico. Era algo mais profundo, uma exaustão da alma de carregar segredos por tanto tempo. Ele pensou em Sofia, a viúva de Marco. Será que ela havia contado aos filhos a verdade? Será que eles sabiam que foi Vitório quem matou o pai? Ou ainda acreditavam que Marco havia simplesmente desaparecido, fugido para começar uma nova vida? A noite caiu, e Isabela ainda não havia voltado. Vitório jantou sozinho. Sua esposa, Francesca, estava visitando a irmã em Connecticut, enquanto revisava mentalmente todos os movimentos possíveis. Se Carlo Benedetti estava atrás de vingança, como ele planejava executá-la? Um ataque direto seria suicídio. Vitório tinha segurança ao seu redor o tempo todo. Mas Isabela não tinha guardas constantes. Ela insistia em ter uma vida normal, e Vitório, querendo protegê-la da verdade sobre seus negócios, havia concordado. Agora, essa decisão parecia a maior estupidez de sua vida. O telefone tocou às 10h30. Era Tommy novamente. Temos movimento. O quê? Carlo Rossi acabou de sair do apartamento. Está em um carro, dirigindo em direção a Upper Montclair. O estômago de Vitório afundou. Upper Montclair era onde Isabela estava jantando com as amigas. Ela havia mencionado o restaurante em uma mensagem mais cedo. Restaurante Lúcia, um italiano na rua principal. Não o perca, disse Vitório, já se levantando e pegando as chaves do carro. E mande alguém ao restaurante Lúcia. Minha filha está lá. Já estou indo, disse Enzo, que havia entrado no escritório ao ouvir o tom de alarme na voz de Vitório. Vitório e Enzo saíram da mansão em velocidade perigosa. O trajeto até Montclair normalmente levava 20 minutos, mas Enzo fez em 12, passando por sinais vermelhos e ultrapassando carros como se estivessem parados. Tommy narrava cada movimento pelo telefone. Ele parou a 2 quadras do restaurante. Está andando, entrando em um café. Não, espere. Ele está sentado na mesa da frente, de onde pode ver a entrada do restaurante Lúcia. Ele está observando? Parece que sim. O carro de Enzo derrapou ao parar em frente ao restaurante italiano. Vitório saiu antes que o veículo estivesse completamente parado. Através da janela de vidro, ele viu Isabela sentada em uma mesa com 3 outras jovens, rindo, sem noção do perigo. Vitório entrou no restaurante, tentando parecer calmo. Isabela olhou para cima, surpresa. Pai, o que você está fazendo aqui? Eu estava passando. Pensei em cumprimentar. As amigas de Isabela olharam para ele com curiosidade. Ele deve ter parecido fora de lugar,
Um homem de terno italiano caro em um restaurante casual cheio de gente jovem. Está tudo bem? Perguntou Isabela, percebendo algo errado na expressão dele. Tudo ótimo. Vocês estão se divertindo. Sim, mas pai, você está suando. Vitório limpou a testa com um lenço. Calor do carro. Bom, não vou atrapalhar. Só queria ver se estava tudo bem. Ele se virou para sair, mas não antes de olhar pela janela. Do outro lado da rua, no café que Tommy havia mencionado, ele viu um jovem sentado sozinho, olhando diretamente para o restaurante. Cabelos escuros, constituição média, queixo quadrado como Marco. Seus olhos se encontraram por um segundo. Carlo Benedetti, ou Carlo Rossi, como agora se chamava, não desviou o olhar. Ao contrário, ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que enviou uma mensagem clara. Eu sei quem você é, e você sabe quem eu sou. Vitório saiu do restaurante e caminhou diretamente para o café. Enzo tentou segui-lo, mas Vitório deteve com um gesto. Isto era algo que precisava fazer sozinho. Ele entrou no café e foi direto para a mesa de Carlo. De perto, a semelhança com Marco era perturbadora. Os mesmos olhos castanhos, a mesma linha da mandíbula. Mas havia algo diferente também, algo mais duro, mais frio. Posso sentar? Perguntou Vitório. Carlos gesticulou para a cadeira vazia. Por favor, Dom Sant'Angelo. Estava esperando por você. Vitório sentou-se, mantendo as mãos visíveis sobre a mesa. Então você sabe quem eu sou. Eu sempre soube quem você é. Minha mãe me contou tudo antes de morrer. Sofia morreu. Há 6 meses. Câncer de pâncreas. Doloroso, lento. Nos últimos dias, quando a morfina não era suficiente, ela finalmente me contou a verdade. A verdade, repetiu Vitório, sentindo o peso da palavra. Que meu pai não fugiu. Que ele foi assassinado. Por você. Não havia razão em negar. Vitório assentiu lentamente. Sim. Carlo tomou um gole de seu café, perfeitamente calmo. Ela disse que meu pai estava tentando sair, que estava cooperando com os federais para conseguir imunidade. Disse que você descobriu e o matou por isso. Ele traiu a família. Ele traiu você, quer dizer. É a mesma coisa? É, perguntou Carlo, inclinando-se para a frente. Porque do jeito que vejo, meu pai tentou salvar a própria vida e a de sua família de um negócio podre. E você o matou por isso. Não por honra, não por lealdade. Por ego. Vitório sentiu raiva subir em seu peito, mas forçou-se a permanecer calmo. Você não entende como essas coisas funcionam. Eu entendo perfeitamente. Minha mãe passou 12 anos me ensinando. Me contou histórias sobre você e meu pai quando eram jovens. Como eram inseparáveis. Como você foi padrinho do meu batismo. E então me contou como você colocou 2 balas nele e o enterrou como um cachorro. O café estava relativamente vazio, mas Vitório estava consciente de cada pessoa ao redor, cada ouvido que poderia estar escutando. O que você quer, Carlo? O que eu quero? Carlo riu, mas não havia humor no som. Eu quero meu pai de volta. Quero os 12 anos que perdi sem ele. Quero que meu irmão tenha tido uma figura paterna. Quero que minha mãe não tenha morrido sozinha, amargurada e quebrada. Mas nada disso é possível, é? Não. Então vou me contentar com a segunda melhor opção. Que seria? Carlo alcançou seu bolso lentamente, permitindo que Vitório visse que não estava pegando uma arma. Ele tirou um pendrive e o colocou sobre a mesa. Minha mãe era mais esperta do que vocês pensavam. Quando meu pai começou a cooperar com os federais, ele lhe deu cópias de tudo. Gravações, documentos, fotos. Tudo que ele havia reunido contra você e sua organização. Ela guardou por 12 anos, nunca usando, nunca mostrando para ninguém. Eu acho que ela esperava que você eventualmente pagasse de alguma forma. Mas você não pagou. Você prosperou. Vitório olhou para o pendrive como se fosse uma cobra venenosa. E o que você pretende fazer com isso? Inicialmente, eu queria entregá-lo aos federais. Ver você apodrecer na prisão pelo resto de sua vida miserável. Mas então eu conheci sua filha. O mundo de Vitório parou. O quê? Isabela.
Conheci ela há 3 meses, em um evento de caridade que a galeria onde trabalho patrocinou. Conversamos sobre arte, sobre a lei, sobre sonhos e aspirações. Ela é inteligente, engraçada, gentil. Completamente diferente de você. Se você encostar um dedo nela, eu não vou machucá-la, interrompeu Carlo. Ao contrário de você, eu não faço mal a inocentes. Mas eu vou contar a ela a verdade sobre quem você é. Vou mostrar a ela as gravações de seu pai ordenando assassinatos, as fotos de corpos, os documentos provando décadas de crimes. E então vou deixar que ela decida o que fazer com o pai que ela pensa conhecer. Vitório sentiu como se estivesse afundando. Isso era pior do que prisão, pior do que morte. Ver a decepção nos olhos de Isabela, ver o amor se transformar em horror e repulsa. Por que me contar isso agora? Perguntou Vitório. Por que não simplesmente fazer? Porque quero que você sofra primeiro. Quero que você passe cada dia sabendo que está chegando. Assim como meu pai sofreu sabendo que vocês vinham atrás dele. Assim como minha mãe sofreu cada dia sem ele. Carlos se levantou, deixando o pendrive sobre a mesa. Guarde isso. É uma cópia. Eu tenho várias outras em lugares seguros. Se algo acontecer comigo, elas vão automaticamente para a polícia, para o FBI, para cada jornal importante do país. Quanto tempo? Perguntou Vitório, sua voz apenas um sussurro. 1 mês. Tem 1 mês para contar a Isabela? Ou você tem 1 mês para, o quê? Me matar como matou meu pai. Fugir. Se virar para os federais você mesmo. Carlo caminhou até a porta, depois parou e olhou para trás. Ah, e sobre o bilhete? Foi meu pai quem escreveu, há 12 anos. Estava em um envelope endereçado a mim, para ser aberto caso algo acontecesse com ele. Minha mãe me deu junto com tudo mais. Ele escreveu dezenas deles, para diferentes cenários. Aquele parecia apropriado. Então ele saiu, deixando Vitório sozinho com seus pensamentos e um pendrive que continha sua destruição. Enzo entrou no café segundos depois, com a mão dentro do casaco onde Vitório sabia que havia uma arma. Senhor, devemos segui-lo. Vitório olhou através da janela para onde Isabela ainda jantava, feliz e inocente. Então olhou para o pendrive sobre a mesa. Não, disse ele finalmente. Deixe-o ir. Nos dias seguintes, Vitório mal dormiu. Ele contratou hackers para tentar rastrear todas as cópias que Carlo poderia ter feito. Contratou investigadores para descobrir exatamente quanto material existia. Considerou dezenas de planos, desde matar Carlo e lidar com as consequências até desaparecer completamente. Mas no fundo, ele sabia a verdade. Não havia saída. Carlo havia planejado tudo perfeitamente, provavelmente passando anos pensando nisso, refinando sua vingança até que fosse inescapável. Isabela notou a mudança nele. Pai, você está bem? Parece cansado. Só trabalho, tesouro. Nada com que se preocupar. Mas ela se preocupava. Vitório via nas pequenas rugas em sua testa, na maneira como ela o observava durante o jantar. 2 semanas se passaram. Vitório verificou cada conversa que Isabela teve, cada lugar que visitou. Ela e Carlo haviam se visto 3 vezes, sempre em eventos públicos, sempre rodeados de outras pessoas. Conversas inocentes sobre arte e cultura. Carlo estava sendo paciente, ganhando a confiança dela lentamente. Vitório chamou uma reunião com seus principais homens. Tommy, Enzo e outros 3 em quem confiava completamente. Ele contou a eles sobre Carlo, sobre as gravações, sobre a ameaça. Podemos fazê-lo desaparecer, disse Tommy. Como o pai. E se houver mais cópias? Perguntou Vitório. E se ele tiver instruções para liberá-las se algo acontecer com ele? Então encontramos as cópias primeiro. Em 1 mês, ele teve 6 meses para escondê-las. Poderiam estar em qualquer lugar. O que o senhor quer que façamos, Dom Santangelo? Essa era a pergunta? Não era? O que ele podia fazer? Pela primeira vez em décadas, Vitório Santangelo. O homem que sempre tinha um plano pela primeira vez em décadas, Vitório Santangelo. O homem que sempre tinha um plano. Não sabia a resposta. Mantenham vigilância discreta em Carlo Rossi. Não façam nada além disso.
E mantenham Isabela segura, mas sem que ela perceba. Os homens saíram, deixando-o sozinho novamente. Vitório abriu o cofre e pegou o pendrive. Ele o havia conectado em um computador isolado dias antes, sem acesso à internet, e visto apenas os primeiros minutos do conteúdo. Tinha sido suficiente. A voz de Marco, clara como se ele estivesse vivo, descrevendo transações em detalhes. A própria voz de Vitório ordenando execuções. Números de contas. Nomes de oficiais corruptos. Décadas de crimes meticulosamente documentados. Se aquilo viesse a público, não seria só ele que cairia. Seria toda a estrutura que ele havia construído. Juízes, políticos, policiais, todos cairiam como dominós. Mas isso não era o que o mantinha acordado à noite. Era a imagem de Isabela descobrindo quem seu pai realmente era. O homem que a embalava quando tinha pesadelos era o mesmo que dava pesadelos a dezenas de famílias. 3 semanas se passaram desde o encontro no café. Vitório percebeu que estava fazendo algo que nunca havia feito antes. Estava realmente considerando confessar tudo a Isabela antes que Carlo o fizesse. Seria menos doloroso vindo dele. Poderia enquadrar os acontecimentos de uma forma que ela entendesse. Não, ele sabia a resposta. Não havia forma de embrulhar décadas de violência em um pacote aceitável. Na 4ª semana, Isabela chegou em casa mais cedo que o normal. Vitório estava no escritório, olhando pela janela para os jardins perfeitamente cuidados, pensando em quanto tudo aquilo custou em termos que não podiam ser medidos em dinheiro. Pai. Ele se virou. Isabela estava na porta, mas havia algo diferente em sua expressão. Não era mais a garota inocente que saiu de casa pela manhã. Havia algo mais pesado em seus olhos. Isabela. Chegou cedo. Encontrei alguém hoje. Carlo Rossi. Conhece ele? O coração de Vitório disparou, mas ele manteve o rosto neutro. Não me lembro desse nome. Ele trabalha em uma galeria de arte. Conversamos algumas vezes em eventos. Isabela entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Algo que raramente fazia. Hoje ele me pediu para almoçar. Disse que tinha algo importante para me contar sobre você. Então havia chegado. 4 semanas, exatamente como Carlo havia prometido. E o que ele disse? Isabela caminhou até a janela, ficando ao lado do pai, ambos olhando para o jardim. Ele não disse ainda. Marcamos para amanhã. Pai. Ela se virou para encará-lo, e Vitório viu lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eu preciso que você seja honesto comigo. Completamente honesto, pela primeira vez na minha vida. Isabela, eu não sou estúpida, pai. Eu sei que há coisas sobre seus negócios que você nunca me contou. Sempre aceitei isso por quê? Porque queria acreditar que você estava me protegendo de coisas chatas, burocráticas. Mas isso é mais do que isso, não é? Vitório sentiu algo quebrar dentro dele. Todas as mentiras, todos os anos de construir paredes entre ele e a única pessoa que ele realmente amava, tudo estava desmoronando. Sente-se, Isabela. Ela sentou em uma das poltronas de couro, as mãos entrelaçadas no colo, como fazia quando criança e estava nervosa. Vitório sentou-se à sua frente, não atrás da mesa que normalmente servia como barreira entre ele e o mundo. Você tem razão, começou ele, cada palavra saindo com dificuldade. Eu não sou um empresário de importação e exportação comum. Nunca fui. O que você é, então? Vitório olhou para as próprias mãos, essas mãos que haviam feito tantas coisas terríveis. Sou o que seu avô era. O que o pai dele era antes. Sou parte de uma organização criminal. O que as pessoas chamam de máfia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela não se mexeu, não fez um som, apenas o encarou com aqueles olhos verdes que ele havia amado desde o momento em que ela nasceu. Você mata pessoas, disse ela finalmente. Não como pergunta, mas como afirmação. Sim. Quantas? Não sei o número exato. Muitas. Isabela levantou-se. Caminhou até a janela novamente, abraçando-se como se estivesse com frio apesar do calor do verão. Meu Deus! Meu Deus! Pai! Isabela, eu nunca quis que você soubesse. Passei sua vida inteira tentando te proteger disso. Te dar uma vida normal. Normal.
Ela se virou bruscamente. E agora as lágrimas escorriam livremente. Você acha que minha vida foi normal? Crescer com guardas ao redor, nunca poder trazer amigos em casa sem que eles passassem por algum tipo de verificação que eu não entendia. Você acha que eu não percebia como as pessoas olhavam para nossa família, como falavam em sussurros? Eu fiz o que achei melhor. Você mentiu. Durante 23 anos, você mentiu para mim todos os dias. Sua voz quebrou. Eu te defendi, pai. Quando as pessoas insinuavam coisas sobre nossa família, sobre de onde vinha nosso dinheiro, eu os enfrentava. Dizia que você era um homem honesto, um bom homem. E tudo era mentira. Vitório se levantou, deu um passo em direção a ela, mas Isabela recuou. Esse simples gesto doeu mais do que qualquer bala poderia doer. Eu nunca menti sobre te amar, disse ele, sua própria voz falhando. Tudo o que fiz, todas as escolhas que tomei, foram para te proteger, para te dar oportunidades. Oportunidades compradas com sangue. Isabela gritou. Minha educação, minhas roupas, minha vida inteira. Tudo pago com dinheiro de drogas e assassinatos e Deus sabe mais o que. Ela se deixou cair na poltrona novamente, o rosto nas mãos, soluçando. Vitório ficou ali, impotente, querendo confortá-la, mas sabendo que não tinha mais esse direito. Isabela, eu. Quem é Carlo Rossi? Ela perguntou de repente, levantando o rosto. Por que ele quer me contar sobre você? O que você fez com ele? Vitório fechou os olhos. Não com ele, com o pai dele. O que você fez? Seu nome era Marco Benedetti. Era meu melhor amigo. Meu irmão em tudo menos sangue. E eu o matei porque ele tentou sair dessa vida. Isabela ficou pálida. Você matou o pai dele? Sim. 12 anos atrás. Carlo tinha 8 anos. Meu Deus. Meu Deus, pai, você tirou o pai de uma criança. Ele estava traindo a família. Estava cooperando com os federais. Ele estava tentando viver. Isabela gritou, levantando-se novamente. Ele estava tentando ter uma vida, ter um futuro para seus filhos, e você o matou por isso. Não foi simples assim. Não. Então me explica, pai. Me explica como matar seu melhor amigo não é simples assim. Vitório sentou-se pesadamente em sua cadeira. De repente, ele se sentia com 100 anos. Marco sabia as regras quando entrou nessa vida. Todos nós sabíamos. Você não sai. Não trai. Se fizer isso, há consequências. Consequências, Isabela repetiu, amargamente. Que palavra bonita para assassinato. Ela caminhou até a porta, mas parou com a mão na maçaneta. Eu vou encontrar Carlo amanhã. Vou ouvir o que ele tem a dizer. E então eu não sei o que vou fazer, pai. Porque a pessoa que eu pensava que você era não existe. Nunca existiu. Isabela, por favor. Não. Ela abriu a porta. Não me toque. Não fale comigo agora. Eu preciso pensar. Ela saiu, e Vitório ouviu seus passos nas escadas, depois a porta do quarto fechando. Ele ficou sentado no escritório enquanto a noite caía, sem ligar as luzes, apenas sentado na escuridão com seus arrependimentos. Tom me ligou às 10 da noite. Dom Sant'Angelo, nossos homens perderam Carlo Rossi. Ele percebeu que estava sendo seguido e os despistou no centro da cidade. Não importa mais, disse Vitório cansadamente. Senhor, deixe-o ir, acabou. Tome. Eu não entendo. Isabela sabe. Não tudo, ainda, mas sabe o suficiente. Amanhã ela vai descobrir o resto. Vitório olhou para a foto dela em sua mesa, mal visível na escuridão. Acabou. O que o senhor quer que façamos? Nada. Não façam nada. Apenas mantenham as coisas funcionando. Vou precisar de tempo para pensar. Ele desligou antes que Tommy pudesse responder. Naquela noite, Vitório não dormiu. Ele ficou sentado no escritório, bebendo uísque e lembrando. Lembrando de Marco, de quando eram jovens e achavam que conquistariam o mundo. Lembrando de quando Isabela nasceu e ele a segurou nos braços pela primeira vez, prometendo a si mesmo que a protegeria de tudo. Lembrando de todos os homens que havia matado, todas as vidas que havia destruído,
todas as escolhas que o trouxeram até este momento. Ao amanhecer, ele havia tomado uma decisão. Ele escreveu 2 cartas. Uma para Isabela, explicando tudo. Não justificando, mas explicando. Contando sobre sua própria infância, sobre como entrou nessa vida, sobre as escolhas que fez e por quê. Contando sobre Marco, sobre a traição, sobre o assassinato. Não poupando nenhum detalhe, não suavizando nada. Ela merecia a verdade completa. A segunda carta era para Tommy, com instruções detalhadas sobre como desmantelar gradualmente a organização, como transferir poder, como garantir que ninguém mais morresse no processo, como pagar famílias de pessoas que ele havia prejudicado ao longo dos anos. Às 7 da manhã, ele ouviu Isabela descendo as escadas. Ela não entrou no escritório, apenas pegou as chaves do carro e saiu pela porta da frente. Vitório a observou pela janela dirigindo para fora dos portões da mansão. Enzo estava em outro carro, seguindo a uma distância respeitosa. Pelo menos ela aceitou isso. O dia passou em uma névoa. Vitório assinou papéis mecanicamente, atendeu ligações sem realmente ouvir. Sua mente estava em um café em algum lugar da cidade, onde sua filha estava ouvindo Carlo Benedetti revelar os pecados de seu pai. Às 4 da tarde, ela voltou. Vitório estava no jardim, algo incomum para ele. Mas o escritório parecia uma prisão naquele momento. Isabela o encontrou sentado em um banco, sob uma velha árvore que ele havia plantado quando ela era bebê. Ela se sentou ao lado dele, não muito perto, mas também não tão longe quanto ele temia. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou. Ele me mostrou tudo, disse Isabela finalmente. Gravações, documentos, fotos. Sua voz estava rouca, como se ela tivesse passado horas chorando. Eu vi você ordenando que pessoas fossem mortas. Falando sobre isso como se fosse apenas negócios. Era negócios. É como eu fui ensinado a pensar sobre isso. Isso não torna melhor, pai. Eu sei. Outro longo silêncio. Carlo disse que vai me dar uma escolha, continuou Isabela. Ele pode ir para a polícia com tudo que tem. Você seria preso, provavelmente pelo resto da vida. Ou eu posso pedir que ele não faça isso. Que ele apenas deixe você tentar se redimir. Vitório olhou para ela, surpreso. Por que ele faria isso? Porque ele não quer vingança, pai. Não realmente. Ele só queria que você sofresse como ele sofreu. Queria que você perdesse alguém que ama. Mas quando ele viu o quanto isso me machucou, ele percebeu que não é isso que ele realmente quer. Isabela limpou as lágrimas. Ele não quer se tornar você. E o que você decidiu? Isabela o encarou, e Vitório viu nela uma força que ele não sabia que ela possuía. Eu vou pedir que ele não vá para a polícia, mas apenas se você concordar com algumas condições. Qualquer coisa. Primeiro, você vai sair dessa vida. Não gradualmente, não eventualmente. Agora, você vai desmantelar sua organização, compensar pessoas que você prejudicou, tornar-se cooperante se necessário. Vitório assentiu lentamente. Concordo. Segundo, você vai me contar tudo. Cada pessoa que você matou. Cada crime que cometeu. Não quero mais mentiras, não quero mais segredos. Se vamos ter qualquer tipo de relacionamento daqui para frente, precisa ser baseado na verdade. Isso vai doer. Já está doendo, pai. Mas é a única forma. E terceiro, Isabela hesitou. Terceiro, você precisa se encontrar com a família de Marco. Com o irmão de Carlo, Antônio. Você precisa olhá-los nos olhos, se pedir desculpas pelo que fez. Não porque vai mudar alguma coisa, mas porque é o que você deve a eles. A ideia encheu Vitório de pavor, mas ele assentiu. Farei isso. E finalmente, Isabela respirou fundo. Eu preciso de tempo. Eu não sei se posso te perdoar pelo que você fez. Eu não sei se vou conseguir olhar para você da mesma forma. Mas eu quero tentar. Porque apesar de tudo, você ainda é meu pai. E eu ainda te amo. Mas eu preciso de tempo. Vitório sentiu as próprias lágrimas começarem a cair. Algo que não acontecia há décadas. Eu entendo. E Isabela, eu sinto muito. Por tudo.
Por cada mentira, cada escolha, cada vida que tirei. Principalmente pela vida que tirei de você. A chance de ter um pai do qual você pudesse se orgulhar. Você ainda pode ser esse pai, disse ela suavemente. Mas não fazendo o que sempre fez. Fazendo o oposto. Fazendo o que é certo, mesmo que seja difícil. Mesmo que custe tudo. Ela se levantou para sair, mas Vitório segurou sua mão. Obrigado, disse ele, por me dar uma chance que eu não mereço. Isabela apertou sua mão brevemente, depois a soltou. Não faça com que eu me arrependa disso, pai. Nos meses seguintes, Vitório Santangelo fez algo que ninguém em seu mundo pensou ser possível. Ele desmontou seu próprio império. Começou devolvendo territórios, dissolvendo operações, liberando homens de suas obrigações. Alguns foram embora agradecidos. Outros, confusos. Alguns poucos, furiosos por perder seus meios de subsistência. Mas Vitório foi firme. Ele se encontrou com Carlo e Antônio Benedetti em um escritório de advogado neutro. Foi a conversa mais difícil de sua vida. Não houve perdão. Ele não esperava isso, nem merecia. Mas houve um reconhecimento. Um fechamento de círculo que havia estado aberto por 12 anos. Seu pai era um homem melhor do que eu, disse Vitório a eles. Ele tentou sair, fazer a coisa certa. E eu o matei por isso porque estava preso em um código que agora vejo como nada além de justificativa para o mal. Não posso trazer ele de volta. Não posso desfazer a dor que causei a vocês. Mas posso garantir que mais ninguém sofra pelas minhas mãos. Carlo não disse nada por um longo tempo. Finalmente, ele assentiu. Meu pai dizia que nunca era tarde demais para escolher diferente. E espero que ele estivesse certo. Vitório começou a se encontrar com promotores federais, oferecendo informações em troca de acordos para seus homens de escalão inferior. Ele entregou suas propriedades criminosas, revelou esquemas de corrupção, expôs anos de atividades ilegais. Muitos poderosos caíram com ele, mas era o preço a ser pago. E uma vez por semana, ele se encontrava com Isabela. Tomavam café em lugares públicos, conversavam sobre coisas mundanas primeiro, depois gradualmente sobre coisas mais difíceis. Ela fazia perguntas. Ele respondia honestamente, mesmo quando a verdade a machucava. Por que você entrou nessa vida? Ela perguntou certa vez. Porque era tudo o que eu conhecia. Porque parecia a única forma de ser alguém, de importar. Mas eu estava errado. Há outras formas de importar. Formas que não custam pedaços da sua alma. Meses se tornaram um ano. Vitório cumpriu sua pena em uma prisão federal. 5 anos por seus crimes, reduzido por sua cooperação. Isabela o visitava uma vez por mês. As visitas eram curtas, às vezes dolorosas, mas aconteciam. Era mais do que ele merecia. Na prisão, Vitório teve muito tempo para pensar. Sobre Marco. Sobre todas as vidas que ele havia tirado ou arruinado. Sobre o tipo de pessoa que ele havia sido e o tipo de pessoa que ainda poderia se tornar. Ele começou a trabalhar com outros prisioneiros, ajudando-os com educação, preparando-os para a vida lá fora. Era um pequeno ato de redenção, insignificante comparado aos seus crimes, mas era algo. Carlo Rossi, ele manteve o sobrenome da mãe. Continuou trabalhando em sua galeria de arte. Ele e Isabela desenvolveram uma amizade improvável, unidos por suas conexões complicadas com Vitório. Não era perdão, não era esquecimento. Era algo mais complexo, mais humano. 4 anos depois da prisão, Isabela visitou o Vitório trazendo notícias. Ela havia conhecido alguém, um professor de literatura. Um homem bom, ela disse. Alguém que a tratava com gentileza e respeito. Alguém cujo passado não estava manchado de sangue. Estou feliz por você, disse Vitório, e era verdade. Você merece isso. Merece toda a felicidade do mundo. Ele sabe sobre você, disse Isabela. Eu contei tudo. Achei que merecia saber no que estava se metendo. E ele não fugiu correndo. Ele disse que não te escolhe pela família, mas pela pessoa que você é. Ela sorriu tristemente. Eu gostaria de ter entendido isso antes. Que as pessoas são mais do que suas famílias, mais do que seus erros. Você é a melhor pessoa do que eu jamais fui, Isabela. Nunca esqueça isso. No dia em que Vitório foi libertado,
Era um dia frio de outono. Ele tinha 62 anos, cabelos completamente brancos, olhos cansados. Um homem diferente do que havia entrado 5 anos antes. Isabela estava esperando do lado de fora dos portões da prisão. Não sozinha. Ao lado dela estava seu noivo, e para surpresa de Vittorio, Carlo Benedetti. Achei que você deveria ter alguém te esperando, disse Isabela. Vittorio olhou para Carlo. Por que você está aqui? Carlo olhou para o céu por um momento, então de volta para Vittorio. Por que meu pai teria feito isso? Ele acreditava em segundas chances, em redenção. Ele sempre foi melhor homem do que eu. Estou tentando aprender com seu exemplo. Eles foram para um café próximo, os 4. Conversaram sobre coisas simples, o clima, as notícias, os planos de Isabela para o futuro. Foi surrealmente normal, considerando tudo o que havia acontecido. O que você vai fazer agora? Perguntou Isabela a Vittorio. Honestamente, não sei. Mas sei o que não vou fazer. Não vou voltar àquela vida. Não vou mais mentir. E não vou desperdiçar o tempo que tenho sendo qualquer coisa além de honesto. É um bom começo, disse ela. Nos anos seguintes, Vittorio viveu uma vida que ele nunca teria imaginado. Pequena, simples, honesta. Ele trabalhou em um programa de reintegração para ex-presidiários, usando sua experiência para ajudar outros a evitar os erros que ele havia cometido. Não pagou por seus crimes, nada poderia fazer isso. Mas ele tentou, todos os dias, ser um pouco melhor do que havia sido. Isabela se casou em uma pequena cerimônia. Vittorio estava lá, não caminhando com ela pelo corredor. Esse privilégio foi dado ao tio dela, o irmão de Francesca, um homem genuinamente bom. Mas ele estava lá, sentado no fundo, assistindo sua filha começar sua nova vida com alguém que a amava sem complicações, sem segredos. Quando seus olhos se encontraram durante a cerimônia, ela sorriu para ele. Não era o sorriso despreocupado de sua infância, mas algo mais profundo, mais conquistado. Era o sorriso de alguém que havia enfrentado a verdade mais difícil e escolhido o perdão mesmo assim. Vittorio sorriu pela primeira vez em décadas. Vittorio Santangelo, o homem que sempre tinha um plano, não sabia o que fazer. Nada por enquanto, disse finalmente. Continuem vigiando Carlo, mas à distância. Nada que possa ser interpretado como ameaça. E mantenham Isabela segura sem que ela perceba. Os homens saíram, deixando dúvidas não ditas pairando no ar. Vittorio sabia o que estavam pensando. O chefe estava ficando fraco, hesitante. Em outro tempo, ele teria eliminado a ameaça sem pestanejar. Mas esse não era outro tempo. Essa ameaça tinha o rosto de Marco, e mirava no único bem que Vittorio ainda considerava sagrado. Na terceira semana, Isabela mencionou Carlo durante o jantar. Pai, lembra daquele evento de caridade que te contei? O rapaz da galeria de arte que conheci. Vittorio sentiu seu sangue gelar, mas manteve a expressão neutra. Vagamente. Bem, ele me convidou para uma exposição na sexta. Artistas italianos contemporâneos. Parece interessante. Francesca, sua esposa, sorriu. Que gentil. Ele é bonito. Uai. Isabela corou levemente. É só um convite para uma exposição. Profissional. Claro que é, disse Francesca com aquele tom que mães usam quando sabem exatamente o que está acontecendo. Vittorio cortou seu bife com mais força do que necessário. Como ele se chama? Carlo Rossi. Ele é curador da Galeria Artemis no centro. Muito talentoso, na verdade. Estudou em Chicago, mas é de Boston originalmente. Boston, onde Marco havia nascido. Onde Sofia havia levado os meninos depois da morte dele. Você quer que eu vá junto? Ofereceu Vittorio, tentando soar casual. Isabela riu. Pai, não precisa me escoltar a um evento de arte. Eu tenho 23 anos. Eu sei, mas... Vittorio, interveio Francesca suavemente. Deixe a menina ter sua vida social. Ele olhou para a esposa, querendo gritar que ela não entendia.